Nick e Pooh são irmãos, mas sempre foram diferentes. A diferença de idade era de 6 anos, mas seus personagens diferiam significativamente. Nick começou a andar e falar mais cedo. Ele era admirado por parentes e professores da escola, que também o adoravam. Nick recebeu todas as coisas de que precisava. Ele se destacou nas ciências exatas na escola. Ele aprendeu idiomas rapidamente. Os professores de música o elogiavam. Ele era obediente e exemplar, e nunca teve problemas comportamentais. Nick teve sucesso em tudo que empreendeu. Ele foi enviado para aulas de piano desde tenra idade. Ele se formou no colegial com louvor. Ao mesmo tempo, ele também dominou o violão e o violino. Ele se apresentou em todas as festas da escola. As meninas se apaixonaram por ele desde cedo. Pooh nasceu 6 anos depois. Ficou imediatamente aparente que o filho mais novo diferia significativamente do mais velho. Pooh começou a andar tarde. Ele categoricamente não queria falar até os 4 anos de idade. Nick gostava de comer mingau saudável. Pooh exigia chocolates e doces, embora ainda não tivesse dominado a fala humana. Nick dormia profundamente, mesmo quando bebê. Ele não deu problema aos pais. Pooh gritava à noite e sua mãe às vezes se arrependia de ter dado à luz a um segundo filho. O filho mais velho sempre foi elogiado. Eles falaram sobre o filho mais novo com pesar. Uma babá foi contratada para cuidar do menino, mas ela não suportou o estresse que o bebê inquieto trouxe para ela. Quando começou a andar, ele categoricamente não queria obedecer a regras. Nick era constantemente considerado um exemplo para Pooh. Desde a infância, ele não suportava seu irmão sortudo. Os anos se passaram. A atenção das garotas cercou Nick. Ele tocava violão muito bem. Ele poderia tocar qualquer música popular no violão e conquistar corações. Ele era um convidado bem-vindo em qualquer festa. Ele tinha muitos admiradores. Além disso, ele tinha um gosto delicado. Ele sempre parecia limpo e arrumado. As meninas o consideravam um noivo invejável. Pooh mudava de babá constantemente. Nenhuma babá suportava o comportamento do menino. Ele frequentemente quebrava pratos e muitas vezes surtava em gritos. Pooh estava com muita dor. Em todas as suas fotos de infância, ele tinha arranho nojento. Ele começou a ir ao banheiro tarde. Seu pai e sua mãe nunca levantaram a mão contra Nick. Pooh foi espancado por cada falha que cometeu, e havia muitos erros em seu comportamento. Muito. Os professores da escola não suportavam o cara. Ele foi para a mesma escola que seu irmão. Os professores constantemente comparavam os dois irmãos. Eles se perguntavam como duas pessoas completamente diferentes poderiam nascer na mesma família. Na escola, Pooh era constantemente intimidado por seus colegas, mas logo o bullying parou. O cara começou a brigar cedo. Ninguém queria ser associado a ele. Muitos professores disseram que apenas a prisão esperava no futuro. Pooh odiava Nick. Nick não odiava seu irmão. Às vezes, ele até simpatizava um pouco com ele, mas não sentia muito amor por ele. Nick valorizava sua reputação. O irmão mais novo prejudicou significativamente sua reputação. Nick queria ser um membro da família perfeita. Os pais se encaixam na imagem de uma família ideal. E Pooh era um ponto sujo nesta família. Os anos se passaram. Nick teve a primeira garota com quem queria construir um relacionamento sério. Mas quando a mãe deles viu que Nick estava apaixonado por uma garota comum, ela decidiu pensar 2 vezes. Parecia a ela que Nick precisava de outra pessoa, alguém com status social ligeiramente superior. Ela estava irritada com os sentimentos de Nick por uma garota de uma família simples. Isla era uma garota legal.
Ela olhou com amor para o cara inteligente e bonito. Nick retribuiu. Às vezes, sua mãe pensava que Isla seria mais adequada para seu pateta filho mais novo. Oh sim, mamãe ficaria feliz em ver Pooh com Isla. As meninas não gostavam de Pooh. Ele tinha dificuldade de passar de uma aula para outra. Ele estudou mal. Ele frequentemente interrompia as aulas. Em casa, a surra do pai sempre o esperava. Ele aprendeu a odiar todo mundo. Relacionamentos ruins na família levaram o cara a más companhias. Ele começou a beber e logo perdeu uma grande quantia em jogos de azar. Ele escondeu suas dívidas de seus pais. Ele sabia que eles nunca iriam ajudá-lo. A princípio, Pooh tentou recuperar seu dinheiro. Vendia os presentes que recebia dos pais e da avó. Os caras que exigiam que Pooh pagasse sua dívida o mais rápido possível deram a entender que ele poderia pegar as joias de sua mãe. Seriam suficientes para saldar a dívida, mas ele não poderia cruzar a linha. Pooh amava seus pais. Ele combinou amor e ódio por aqueles que estavam em sua família. Ele sonhava em ser como Nick. Queria ver nos olhos da mãe o mesmo orgulho que ela sentia pelo filho mais velho. Mas todos os aplausos foram para Nick. Todo o orgulho foi para seu irmão mais velho. Numa noite terrível, Pooh foi severamente espancado. Os caras disseram aos bandidos que um cara devia dinheiro a eles. Pais ansiosos chegaram ao hospital. O pai exigiu uma explicação de por que isso aconteceu com ele. Pooh pensou amargamente que não era uma condição que preocupava seus pais, mas os problemas que eles lhe causava. Ele sentiu que seria mais fácil para seu pai e sua mãe se ele fosse morto. Sob o olhar de seu pai, Pooh admitiu que foi espancado por suas dívidas no jogo. Seu pai nem mesmo o repreendeu. Ele deu a seu filho um olhar desdenhoso. Mais tarde, seus pais decidiram ajudar o filho mais novo em casa em um conselho de família. Nick objetou. Ele acreditava que o dinheiro da família não deveria ter ido para sustentar um vilão irresponsável. Os pais estavam economizando algum dinheiro para o filho mais velho comprar um apartamento separado. Nick ficou furioso porque todas as economias foram gastas com o filho mais novo. Pooh tinha muitas dívidas. Seu pai descobriu o valor total e pagou as dívidas. Nick começou a odiar ainda mais o irmão. Pooh se sentiu culpado. A culpa o atormentava. Mas ainda assim, a atitude de seus pais matou sua confiança nele. O pai chamou o filho para conversar quando o rapaz se recuperou. A quantia que os pais gastaram com as dívidas de Pooh foi enorme. Seu pai disse que ele teve que trabalhar muito para devolver o dinheiro. Pooh olhou para o pai com espanto. A quantia era tão grande que poderia levar vários anos para ser paga. E então havia a faculdade. Seu pai disse que Pooh teria que sair para trabalhar duro em vez de ir para a faculdade. Um enorme projeto de construção estava acontecendo em uma cidade próxima. Jovens fortes estavam sendo recrutados lá com contratos de 3 anos. Pelo acordo, os trabalhadores recebiam alimentação e roupas de trabalho, mas só recebiam dinheiro depois que a construção estava concluída. Nenhum pai amoroso enviaria seus filhos para lá. Mas o pai de Pooh acreditava que o filho mais novo tinha que pagar a dívida dessa forma. Pooh ficou ainda mais desapontado com seus pais, mas ele não era inteligente o suficiente para terminar a faculdade. Ele não tinha planos para o futuro, então ele concordou com as condições. Ele pensou em como era bom não ver seus pais e Nick por vários anos, e foi uma excelente chance de saldar a dívida. A partida do filho não amado ocorreu rapidamente. Ninguém disse palavras gentis para ele. A mãe dele nem deu um beijo de despedida em Pooh. Nick nem falou com o irmão, que ficou 3 anos afastado. Seu pai desejou brevemente boa sorte ao filho e o advertiu para não se envolver em mais problemas.
O velho ônibus levou Pooh para longe de casa. O trabalho no canteiro de obras foi complicado. Ele não esperava condições de trabalho tão difíceis. A comida era escassa. Suas roupas estavam sempre sujas. Eles trabalhavam 60 horas por semana em climas quentes e frios. Suas pernas e costas doem. Muitos não aguentaram e foram para casa desistindo. Mas Pooh não tinha para onde ir. Para sua surpresa, ele foi atraído para o trabalho com a cabeça. O resultado foi desafiador e cansativo, mas o cara aprendeu rapidamente a facilitar para si mesmo. Ele pensou por um longo tempo sobre por que havia uma organização de trabalho tão ruim em uma construção de tão grande escala. Certa vez, o gerente de construção, Sr. Smith, visitou o local. Pooh reuniu sua coragem e se aproximou do chefe. O Sr. Smith ficou surpreso com a coragem do cara, mas o ouviu. Ele não atendeu às suas sugestões, mas ficou claro que as palavras do ousado jovem construtor o fizeram pensar. No dia seguinte, o Sr. Smith reuniu os líderes das equipes de construção e os instruiu a fazer mudanças de acordo com a ideia de Pooh. Após a reunião, ele ligou para o chefe do destacamento onde Pooh trabalhava e disse que o sujeito deveria ser encorajado. Pooh não foi apenas encorajado, ele conseguiu uma promoção de verdade. Seu trabalho não era tão difícil agora, mas ele tinha que trabalhar com o cérebro. Ele ouviu elogios dirigidos a ele pela primeira vez em sua vida miserável. Após um ano de trabalho árduo, seu corpo tornou-se magro, forte e musculoso. Sua aparência se tornou atraente. Não havia trabalho exaustivo na nova posição para ele, mas foi preciso muito pensamento e planejamento. O cara começou a ler livros sobre seu nicho. O conhecimento deu-lhe um impulso para novas ideias na construção. Ele ficou tão ousado que um dia ligou para o Sr. Smith para conversar. Foi surpreendente, mas John Smith concordou de bom grado com a reunião. As ideias de Pooh pareciam muito razoáveis para ele. Após essa conversa, Smith achou que o cérebro brilhante do cara seria útil para ele, não apenas em um canteiro de obras. Ele ofereceu o cara para trabalhar em seu escritório em uma excelente posição gerencial. John Smith ficou surpreso que o cara não tivesse educação. Ele estava pronto para pagar sua faculdade assinando um novo contrato. Pelo acordo, Pooh teria que trabalhar para sua empresa após todos os anos de pesquisa e mais 5 anos após a formatura. O salário oferecido era muito mais acima da média. Pooh não concordou imediatamente. Ele não conseguia acreditar em sua força e habilidades mentais por muito tempo. Desde tenra idade, disseram-lhe que ele era irresponsável e azarado. Ele dificilmente pensou que ele poderia ter sucesso nas coisas. Mas John Smith, um proeminente proprietário de uma empresa de construção, acreditou nele. Pai, mãe, irmão não acreditaram em Pooh, mas o empresário milionário acreditou nele. O cara concordou com os termos de seu chefe. Sua carreira se desenvolveu rapidamente. O cara se tornou membro da casa de um chefe de sucesso. Logo ele conheceu a filha de John Smith. Ele não tinha pressa em começar um relacionamento com ela. Pooh acreditava que não era digno de uma linda garota de uma família rica. Stephanie foi ótima e educada por outro lado. Ela gostava de um cara bonito, com físico musculoso. Durante toda sua infância, seus pais inspiraram que o principal em uma pessoa são suas qualidades pessoais. Muitas vezes ela recebeu propostas de casamento de caras que buscavam objetivos egoístas. Seus admiradores eram os filhos mimados de pais ricos. Seu pai não a proibiu de fazer sua própria escolha, mas a advertiu contra tal relacionamento. Mas quando Stephanie se apaixonou por Pooh, seu pai aprovou essa escolha. 6 meses depois, em um novo emprego,
Pooh enviou aos pais o dinheiro que lhes devia. Ele lhe enviou uma quantia ainda mais considerável, e 6 meses depois, Pooh se casou e convidou toda a família para o casamento. Mãe e pai vieram para um casamento magnífico. Eles ficaram surpresos com a mudança do filho mais novo. A mãe chorava e queria constantemente beijar e abraçar Pooh. Nos olhos de seu pai, Pooh viu o orgulho que sonhara ter desde a infância. Além disso, a família de Stephanie se tornou sua família. Sua esposa estava orgulhosa dele. Seu pai estava orgulhoso dele. Toda a família Smith o respeitava e amava. Pooh não mostrou que era indiferente aos sentimentos de sua mãe e pai. Ele os cumprimentou calorosamente e perguntou por que Nick não tinha vindo. O cara ficou surpreso que o irmão mais velho não compareceu ao casamento. E também ficou surpreso com o fato de seus pais relutarem em falar sobre o filho mais velho. Após o casamento, sua mãe e seu pai partiram para a cidade. Antes de partir, eles imploraram a Pooh que os procurasse com mais frequência. Pooh prometeu, mas sabia que não cumpriria a promessa. Ele queria saber uma coisa: seu irmão. Alguns meses depois, Pooh e sua jovem esposa chegaram à sua cidade natal. Ele sabia que seus pais haviam comprado um apartamento para seu irmão. Pooh ligou para o irmão e ficou surpreso por Nick estar feliz em vê-lo. Mas antes de visitar seu irmão, ele visitou seus pais. O pai contou ao filho mais novo uma história comovente. Nick se formou na faculdade, mas não conseguiu trabalhar em sua área. Ele se considerava mais inteligente que seus superiores, comentava com seus líderes e não conseguia manter nenhum emprego. Ele criticou os colegas e outros funcionários não gostavam dele. Sua mãe conseguiu separar Nick de seu primeiro amor. Nick experimentou muito essa superficialidade e começou a beber. Ele não tinha amigos porque Nick acreditava que eles não eram dignos dele. Ele ouvia música clássica e lia livros. E seus amigos trabalhavam, ganhavam dinheiro e construíam suas famílias. As mulheres de quem Nick gostava nem mesmo olhavam para ele. Nick passava as noites sozinho ao piano ou com um violino. Todas as noites ele bebia álcool, tocava música para si mesmo e odiava o mundo inteiro. O mundo era injusto com ele. Isso é o que o cara pensou. No início, os pais de Nick o apoiaram, mas ele não podia perdoá-los por terem gastado muito com as dívidas de seu irmão mais novo. E essa quantia foi suficiente para comprar uma casa para Nick. Até uma vez, ele roubou joias de sua mãe e as vendeu. Nick acreditava que todos eram injustos com ele. Ele ficou feliz em ver Pooh. Nick tinha certeza de que a sorte caiu sobre seu infeliz irmão mais novo por acidente. Ele esperava ver aquele cara estúpido, mas com dinheiro? Ele planejava pedir dinheiro ao irmão e talvez tentar um bom emprego. O encontro deles chocou os dois. Nick deixou de ser um cara bonito. Com a bebida diária, sua pele ficou flácida e enrugada. O cara não tinha mais aquela postura orgulhosa. Nick parecia mais velho e cansado da vida, cansado de tudo. Mas ainda havia um brilho de arrogância em seus olhos. Quando ele viu seu irmão mais novo, ele ficou chocado. Pooh parecia robusto, jovem e sortudo. Ao lado dele estava uma linda mulher. Nick sentiu uma inveja terrível, olhando para a esposa de seu irmão. Os irmãos se abraçaram. Pooh recusou-se a beber. Nick começou a reclamar com seu irmão sobre seu destino. Seu apartamento estava sujo. Pooh queria sair logo dali o mais rápido possível. Stephanie sentiu-se um pouco enjoada. Ela estava no 2º mês de gravidez. Nick, preocupado, convidou Stephanie para se deitar. O irmão mais velho pediu dinheiro a Pooh, mas Pooh respondeu: Nick, não vou te dar dinheiro. Vou tentar conseguir um emprego para você, mas você não conseguirá uma posição de prestígio agora.
A minha empresa valoriza a experiência e a capacidade de trabalho. Além disso, vejo sua geladeira vazia. Vou até a loja e compro alguns mantimentos para você. Nick esperava algo diferente. Inveja e malícia ainda maiores se instalaram em sua alma. Pooh saiu do apartamento e Stephanie adormeceu no sofá sujo de Nick. Nick olhou para a garota adormecida e seu desejo de possuí-la cresceu. Ela era linda e rica. Ele pensou por um longo tempo sobre como a vida era injusta para ele. Pooh era uma nulidade desde a infância. Stephanie simplesmente não sabe o que é um homem de verdade, pensou Nick. E ele foi para o sofá, onde estava a esposa de seu irmão. Ele acariciou a menina adormecida e colocou a mão debaixo do cobertor. Stephanie acordou imediatamente, gritando e lutando, mas Nick usou a força. Pooh já se aproximava do apartamento com pacotes de comida. Ouvindo gritos, ele correu para o apartamento de seu irmão. Estes foram os gritos de sua amada esposa. A porta estava aberta. Em um minuto, Pooh empurrou Nick para longe de Stephanie e sentou sua esposa em uma cadeira. Com um golpe, seu irmão caiu inconsciente. Nick caiu no chão e começou a gritar de dor. Pooh chamou a polícia. Nick não machucou muito Stephanie e o bebê, mas deixou alguns hematomas em seu braço. Esses vestígios foram suficientes para que a polícia registrasse a tentativa de violência. Os vizinhos ouviram o fato de que a garota pediu ajuda em voz alta. Nick foi levado à polícia. Ele foi condenado à prisão por tentativa de estupro. O pai de Nick e Pooh não ajudaram o filho mais velho. Eles finalmente perceberam como eram injustos com o filho mais novo. Logo, uma menina nasceu na família de Pooh. Os pais de Pooh queriam tomar conta da neta. Eles tentaram se aproximar do filho mais novo, mas Pooh não queria se comunicar com eles. Finalmente, ele entendeu uma coisa importante de sua vida. Ele acreditava que seus pais o traíram há muitos anos. Agora ele considerava sua família Stephanie e seu bebê.